Essa operação demorou dentro da casa dele, do quarto dele, 47 segundos. 47 segundos? Isso, ele estava entrando dentro do quarto de pânico e ele não conseguiu fechar a porta, porque os militares chegaram antes dele fechar a porta. Você consegue detalhar, então, como foi essa operação? Muita gente ficou com a ideia das 3 horas, né? A operação em si mesmo... Dentro da casa, quando eles entram lá dentro, eles tinham muito pouco tempo antes dele se trancar no quarto de pânico, no quarto blindado. E eles conseguiram fazer isso antes dele fechar a porta. Óbvio, eles eventualmente iriam arrombar a porta e tal, mas eles conseguiram fazer isso com extrema perfeição. E não foi o exército americano só. Junto com os militares do grupo de operações especiais Delta, você tinha agentes do FBI e do DEA, que é o Departamento Antidrogas. Por quê? Eles não foram lá trocar o regime. Eles não foram derrubar um ditador. Eles foram prender um criminoso internacional indiciado pelos crimes de tráfico de drogas. Então você levou polícia junto para efetuar a prisão. Óbvio que esses policiais não poderiam entrar em outro país sem o auxílio da máquina de guerra americana. E a máquina de guerra passou meses. O Trump não tinha certeza que ele queria tirar o Maduro dali, né? Regime change, derrubar o regime. Ele foi mudando de ideia ao longo do tempo. E nesse tempo todo ele foi dando ordens para que o serviço de inteligência americano começasse a se infiltrar e descobrir a realidade de como era a vida do Maduro. Onde ele morava, o que ele comia, que horas ele acordava, quantas pessoas protegiam ele, como que ele se movimentava. E tudo isso foi feito ao longo desses meses, desde agosto até agora. E aí eles sabiam tudo isso. Com tudo isso, eles prepararam o resto da operação, que era ter certeza que eles iam entrar dentro do país, destruir as defesas aéreas, a força aérea e conseguir entrar com os helicópteros carregando esses militares que iriam entrar no palácio, na casa do Maduro. E foi o que eles fizeram. Eles decolaram 150 aviões americanos. Vários saíram de bases nos Estados Unidos, outros saíram de bases no Caribe, outros saíram de do porta-aviões que já estava ali. E os 150 entraram no espaço aéreo da Venezuela, começaram a destruir todas as defesas antiaéreas e dar suporte aéreo para garantir que esses helicópteros poderiam voar muito baixo sem correr nenhum risco. E tinha gente em solo também ajudando nisso. Entraram, chegaram lá no palácio, desceram, aí os guardas que protegiam ele foram defender. Morreram todos e eles entraram dentro do quarto dele e quando eles entraram ele já estava se trancando, né? Já viu os barulhos e tal, e já estava se trancando no quarto do pânico, mas eles conseguiram evitar que isso acontecesse. Pegaram ele, trouxeram ele de helicóptero, colocaram ele no navio, o navio foi até Guantánamo, em Guantánamo ele pegou um avião e desceu em Nova York. Caramba, então foi, vamos dizer, 4 meses infiltrados. 4, 5 meses, Mas a operação em si foram poucas horas e a captura foram... O Trump deu a ordem 8 da noite. E aí os aviões, aí todo mundo começou a movimentação, decolaram. E um fator crítico para a operação ser feita foi o clima, a previsão do tempo. Porque a ideia era ter feito isso no Natal ou no Ano Novo. E nas duas datas o clima não favorecia esse sobrevoo de helicópteros desse jeito, no mar, essa quantidade de aviões e tal. E aí eles estavam esperando a resposta dos militares, falando, quando que a gente tem uma janela? O sinal verde está dado, vocês me digam quando que tem a janela. E aí a janela veio nesse dia e aí a operação andou. Por que o Trump mudou de ideia? Ele passou meses tentando negociar. E quando o Maduro começou a fazer videozinho no TikTok, zombando dele, rindo, aí o Trump começou a ficar muito incomodado. E do lado do Trump tinha o Rubio dizendo, não dá para negociar com o Maduro. Ele é o líder do cartel, ele não vai abandonar o barco. Aí eles ofereceram que ele pudesse ir embora da Venezuela sem ser acusado de crime nenhum, livre, para morar na Turquia. E a Turquia dá abrigo para ele. Ele não aceitou, e aí chegou uma hora no final do mês, assim, perto do final de dezembro, o Trump falou, tá bom, chega, então vamos agir. Só que, aí voltando para a questão de não tirou ele dali. Não, antes, só para finalizar,
A operação, ela é um sucesso sem tamanho. Assim, uma cartada de mestre indescritível. A operação militar. Mas ela é uma vitória tática. Ela não é uma vitória estratégica. Sim. É uma operação militar extremamente bem sucedida. Perfeita. Aí tem uma discussão sobre, mas entregaram o Maduro ou não. E aí, assim, parece que existiam informações de dentro, mas isso não é uma entrega. Isso é inteligência infiltrada, isso é informação coletada, isso é até um tipo ou outro, uma informação ou outra que conseguiu se capturar, mas os 50 milhões da recompensa para dar o Maduro não foram pagos. E isso não é uma coisa que vai dar para ser escondida numa democracia, assim. Não dá para os Estados Unidos pagar esse dinheiro e não falar que pagou, entendeu? E o Trump já na própria coletiva, ele e o Rubio disseram, economizamos 50 milhões. Então, assim, eu não acho que as teorias da conspiração vão dizer que não, já estava tudo combinado e tal. Eu não acho que necessariamente está combinado. Eles deram recados, né, por exemplo, para a vice, vocês vão cooperar ou não? Você vai cooperar se a gente fizer alguma coisa? Ela, sei lá, falou, tá bom, pode ter falado sim, vou, não sei. Não, mas o quê? Não acreditou, faz parte do blefe, é ameaça. O Trump tá falando isso há um tempão, vai continuar falando. Não tinha certeza do que ia acontecer. O próprio Maduro quis desafiar o blefe, achou que era um blefe. Para os Estados Unidos começou a ficar insustentável a manutenção de toda aquela força militar e não fazer nada. E começou a pegar mal para o Trump, né? E para a administração. Pô, mas vocês estão fazendo um papel de bobo aqui. Vocês estão dizendo que vocês vão fazer uma coisa e nada está acontecendo. Então, o peso da ação começou a ficar muito alto. E aí o Trump decidiu, então, que ele tinha que fazer alguma coisa. Senão ele ia sair como sem credibilidade nenhuma dessa história. E aí fez. Então, sucesso tático. Uma operação assim, nenhum outro líder ou nenhum outro país consegue fazer uma operação dessa. O sonho do Putin teria sido fazer isso. Teria sido ir lá e tirar o Zelensky em 50 segundos da casa dele e pronto, e matar ele em praça pública ou aprisionar ele na Sibéria. Ele não conseguiu fazer isso e por isso que a guerra está durando até hoje. Nisso aí, Roque, você acha que também os Estados Unidos quis dar um recado até para a Rússia ou para outros países que também têm esse conflito, né? Os países muito maiores com países menores, no caso Rússia e Ucrânia, China, Taiwan, de eu fui e fiz o que você não conseguiu fazer. Em 3 horas eu fiz o que você está tentando fazer há, sei lá, 3 anos. Eu não acho que ele fez a ação com esse objetivo, mas ele sabe que fazer esse negócio bem feito manda um recado para todo mundo. Na verdade, a ideia é outra, eu não vou deixar barato com coisas que incomodam os Estados Unidos. E eu vou mostrar para o mundo que eu respondo e eu tomo ações ou eu faço coisas quando se torna uma ameaça para a segurança nacional ou para o interesse nacional dos Estados Unidos. E a Venezuela é um problema para o interesse nacional americano.